Oiê, eu sou a G do Tramas à la G e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cesto com uma subida um pouco diferente, o que deixa o cesto muito mais retinho e estável, tá? É bem legal essa dica, então vem comigo. Para começar, eu fiz o círculo mágico normal, coloquei os meus pontinhos ali dentro e fui fazendo os aumentos que fazemos normalmente para fazer uma base circular. Eu ia fazer, aliás, eu fiz um cesto bem grande para colocar as linhas que ainda estavam faltando aqui, sobrando lugar para colocar. E então eu queria fazer um cesto com uma base redonda bem grande. Eu não coloquei o passo a passo exato de como fazer a base, porque eu já fiz isso em outros vídeos e eu queria realmente focar um pouco mais na parte da subida do cesto. Se você é iniciante e não sabe fazer, eu vou deixar aqui o link do vídeo para você assistir como fazer uma base, tá? E se você já sabe, você pode fazer a base de acordo com você já conhece. Pode ser uma base redonda e também pode ser uma base quadrada, dá para fazer da mesma forma. É muito importante que a base fique bem retinha para que a gente consiga subir o cesto mais retinho possível. Então, sempre que você for fazendo a sua base, vai esticando ela em uma mesa ou em alguma superfície reta para você observar se ela está ficando retinha, se está embabadando, que significa que tem pontos demais, você vai precisar diminuir. Se ela está curvando, é porque tem pontos a menos, então você vai precisar fazer mais pontos. Aqui eu decidi ainda fazer mais uma carreira para aumentar um pouquinho mais a base do meu círculo. Totalizando, eu fiz 7 carreiras para a minha base, mas como eu já falei, você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu sempre no final corto o fio, porque você consegue fazer um acabamento melhor e começar já subindo a carreira. Isso também já te ajuda bastante a deixar o seu trabalho mais retinho e mais perfeito. Quando você não corta o fio e já sobe direto, o trabalho tende a ficar um pouquinho mais repuxado, um pouquinho mais torto naquele ponto onde você fez o fechamento. Então, eu sempre prefiro cortar realmente, dar um pouquinho mais de trabalho, mas fica mais perfeito. Eu decidi virar o meu trabalho para o fundo ficar assim, mas aí você escolhe em que lado você quer colocar o fundo, tá? Eu vou escolher ali uma parte totalmente aleatória para começar a fazer a subida. E essa primeira carreira eu vou pegar de uma forma diferente que a gente está acostumado a fazer, ó. Dá uma olhadinha só nesse vídeo. Eu vou passar a agulha entre os dois pontos da carreira anterior. Olha bem. Vou colocar o zoom para você ver com mais clareza, tá? Ó, eu passo ali entre os dois pontinhos e fecho com uma correntinha ali só para dar o start, tá? E aí no próximo, olha bem. Viu? Eu passo ali e já vou arrematando o meu fio. Agora eu vou trabalhar pontos baixos. E o mais importante aqui nessa carreira, gente, é que essa carreira tem que ser mais solta, mais frouxa. Se você trabalhar pontos muito apertados, o seu trabalho vai repuxar também, tá? E então ele tem que ficar mais solto e você vai ver que vai continuar aparecendo aquelas duas alcinhas na lateral, que faz o trabalho ficar bem bonitinho, tá? Gente, essa subida é sensacional. O ponto fica exatamente perfeito. Você vai ver também que o ponto baixo ele vai ficar um pouquinho curvado, dá a impressão de que ele tá um pouquinho mais torto, mas não tem problema, é assim mesmo, vai ser só a primeira carreira. Cheguei aqui no final, falta mais um ponto, ó. E agora é hora de fazer o nosso fechamento. Esse aqui vai ser o nosso fechamento de sempre. E olha só como ficou. Gente, fica muito perfeito esse acabamento para subir o cesto e ficar bem retinho. Como nesse cesto, eu já falei, eu não vou usar nada para deixar ele mais durinho, eu vou fazer o ponto que a gente conhece como ponto espiga, porque ele é um ponto mais estruturado e aí o cesto automaticamente vai ficar mais estruturado. Como funciona o ponto espiga? Você faz um ponto baixo, normal, e no outro ponto você pega as duas alcinhas de baixo, ó, e puxa por entre eles e faz um ponto, é tipo um ponto alongado. Então eu faço um normal e um pegando só as duas alcinhas da frente, alongado. Vou dar um zoom, tá? Pra ver melhor, ó.
um ponto normal, pegando as duas alcinhas, e o outro ponto você vai pegar só essas duas partes aqui de baixo, ó, tá vendo? Puxou, alonga e fecha. E aí o próximo aqui, então são alternados, tá? Um ponto você vai fazer assim, e o outro ponto aqui. Ó, esse ponto eu vou fazer aqui normal, pegando as duas alças. Então, se eu já fiz esse ponto, eu não vou pegar mais esse. Eu vou pegar esse daqui da frente, tá, ó. É o próximo. Ó, pronto, já peguei esse daqui. Agora eu vou pegar o próximo, que é aqui, ó. E eu vou seguir fazendo, ó. Já começa a aparecer aqui. Pra mim, ele fica bem retinho mesmo, bem legal. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma mistura de cores para mim, porque eu estava com muitos restos de fios e eu não sabia que cor, como que eu combinava as cores, né? E aí ele fez uma montagem para mim bem legal, e então eu vou fazer um degradê de tons de verde, que eu tinha bastante verdes diferentes, mas só restinhos, e, e eu vou mostrando para vocês como vai trocar a linha. Mas primeiro eu vou fazer aqui umas 5 ou mais. Eita, minha mão coçando, é dinheiro. Amei. Vou fazer umas 5 ou mais carreiras aqui desse mesmo ponto com essa cor marrom. Uma coisa importante é que a gente já precisa fazer o arremate desses fios aqui, porque depois fica quase impossível quando o cesto fica muito grande, tá? Terminei aqui a primeira carreira, tá? Já puxei aqui pra finalizar, ó. E agora, a gente vai seguir a segunda carreira fazendo a mesma coisa, só que agora ao contrário. Então, onde eu tinha esse ponto baixo normal, eu vou fazer o ponto alongado. Já começo aqui com ele. Tá bem apertadinho aqui. Passa aqui por dentro. E fecha aqui. Tá? E aí, o próximo ponto vai ser só um ponto baixo normal. O próximo ponto, que é esse aqui, vai ser o alongado, pegando as alcinhas da frente. Ou seja, tá alternado do que a gente tinha feito, né? Onde tem um ponto alongado, a gente faz só um ponto baixo. E onde tem um ponto baixo, a gente faz o ponto alongado, tá? Então, é isso que a gente vai fazer e eu vou crescer aqui agora várias carreiras. Olha só o tamanhão que eu já fiz. E, gente, tá ficando bem perfeito aqui, ó. Aquela primeira carreira que a gente fez pra subir realmente deu toda a diferença. O cesto tá bem certinho, bem bonito. Agora, eu vou mudar de cor, né? De acordo com as cores que a inteligência artificial passou pra mim, pra fazer um degradê legal. Eu vou, então, encerrar. Cortei aqui o marrom. Vou encerrar, simulando uma última carreirinha. Deixa eu derrubar aqui. E eu prefiro fazer assim, cortar e simular pra ficar bem perfeitinho, tá? E aí, eu vou pra segunda cor, que vai ser esse verde mais escuro aqui. E eu vou colocar ele... Não, tá com duas pontas. E eu vou começar ele em um lugar diferente do que eu terminei. Eu não vou terminei aqui e já vou começar aqui, não. Eu gosto de começar em outro lugar. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu já tava fazendo, né? Então, eu vou puxar aqui, ó. Na verdade, como eu vou puxar aqui já nesse ponto, já vou puxar por aqui, ó. Não. Aqui, faz um pontinho pra fixar. Pego aqui as duas alças da frente e faço o ponto alongado. Depois, nas duas alcinhas. E aqui, depois, de novo, ó, o ponto alongado e em relevo. E aqui, as duas alcinhas. E vou seguir aqui, ó. Depois que eu terminar com essa cor, eu vou cortar, vou fazer a mesma coisa, vou fazer o arremate e vou começar com minha outra cor, que vai ser esse verdinho aqui. Depois do verdinho, eu vou encerrar com um nude, tá? E aí, eu venho mostrar pra vocês como que eu vou fazer a última carreirinha. Mas eu queria que vocês vissem melhor de como ele tá ficando retinho com essa técnica, ó. Vou gravar aqui desse outro lado. Tá vendo como ele tá retinho, perfeito? Gente, tá maravilhoso, eu amei. Amei mesmo, eu nunca tinha feito um cesto grandão com esse ponto.
Gostei bastante e também com essa técnica. Como eu trabalhei com fio residual de malha, a espessura é um pouco diferente. Então, conforme eu fui mudando de cor, a espessura mudou um pouco. Isso fez com que o cesto ficasse um pouquinho mais torto. Mas nada demais também, tá? Vocês vão ver aqui na foto final que não ficou tão torto, não. Mas se você optar por fazer sempre com o mesmo fio, numa mesma cor, ou trabalhar com fio prêmio, que é sempre a mesma espessura, você vai conseguir ainda um efeito mais retinho ainda no seu cesto. Eu, como estava querendo utilizar os restos dos meus fios para aproveitar, eu deixei assim mesmo. O resultado final foi este, eu espero que você tenha gostado. Se te ajudou, não esquece de curtir, comentar e seguir o canal. Beijos!